Coisas chocantes estão acontecendo em várias partes do mundo, e algumas pessoas conseguiram registrar esses momentos simplesmente inacreditáveis. Então hoje nós acompanharemos vídeos inexplicáveis, daqueles que fazem qualquer pessoa pausar por alguns segundos e se perguntar o que acabou de ver. Aparições misteriosas, situações difíceis de entender e momentos confusos, diferentes de tudo o que você provavelmente já viu antes. Número 1. Luzes misteriosas nas nuvens. Neste clipe misterioso, centenas de luzes piscando apareceram no meio de nuvens escuras sobre uma cidade nos Estados Unidos. A gravação apareceu há 9 meses, e a pessoa que enviou o vídeo não conseguiu dar muitas informações sobre o caso. E, quando você olha para as imagens, dá para entender o motivo. O vídeo mostra esses clarões estranhos cobrindo o céu durante a noite. Eles não ficam parados. Pelo contrário, parecem se mover sem parar acima de um bairro desconhecido em algum lugar dos Estados Unidos. A câmera ainda se movimenta para mostrar a dimensão daquele acontecimento, e dá para ver que os flashes continuam aparecendo até perto da linha do horizonte. Como eu disse antes, não existe muita informação confiável sobre esse registro. Mas, de acordo com alguns comentários, seriam drones ligados ao chamado Projeto Blue Beam, uma teoria que diz que certas tecnologias poderiam ser usadas para manipular e controlar a população americana. O que deixa tudo ainda mais suspeito para algumas pessoas é que nenhum grande canal de notícias teria coberto o caso, e nenhuma explicação oficial apareceu depois. Uma captura realmente inacreditável. Olha isso! Isso é muito louco. Ali está a nave, está vendo? Número 2. Objeto triangular em Trout Lake. Em Trout Lake, Washington, nos Estados Unidos, um homem que aparentemente não esperava ver nada fora do comum acabou filmando algo extraordinário escondido bem diante dos olhos. Ali, no meio das nuvens, havia uma forma triangular bem fraca, quase invisível. Ela parecia voar logo acima dele, enquanto o homem insistia para que a esposa viesse olhar. Essa suposta aeronave camuflada tinha luzes na parte de baixo, e é por isso que algumas pessoas acreditam que talvez não fosse exatamente um objeto voador não identificado, mas sim o TR-3B Black Manta, uma aeronave ultra-secreta que muitos dizem usar tecnologia extremamente avançada. As imagens por si só já são arrepiantes, mas as reações de alguns internautas deixaram a situação ainda mais estranha. Está bem ali. Sim, está. Não, não está, eu garanto. Verônica, olha para aquilo. Não, é isso mesmo. Olha! Caramba! Algumas pessoas acreditam que seres humanos podem ter trabalhado junto com alienígenas para desenvolver esse tipo de tecnologia. E mesmo que isso pareça absurdo para muita gente, o formato, o silêncio e a aparência quase invisível do objeto fizeram o vídeo circular com intensidade. Número 3. Anel de luz no céu da Itália. Esse registro aconteceu na Itália e mostra um círculo branco brilhante que surgiu do nada, simplesmente parado no céu. Ele não se movia como uma nuvem e também não se espalhava como neblina. Apenas permaneceu ali, suspenso, chamando a atenção de todos que estavam por perto. As pessoas na região ficaram sem reação, tentando entender o que estavam vendo. Quando o vídeo se espalhou pela internet, alguns ficaram convencidos de que aquilo poderia ser um portal, uma espécie de passagem para outro mundo. A nossa ideia de outros mundos vem muito de filmes, e quase ninguém já viu algo que pareça de verdade com um portal. Depois que descobriram que isso aconteceu perto do Monte Etna, na Sicília, surgiu uma explicação mais natural. O fenômeno poderia ter sido causado por anéis de vórtice vulcânico. Esses anéis são formados por gases e vapor, que saem do vulcão em condições específicas, algo já observado no Etna. Ainda assim, a forma e o movimento vistos no vídeo parecem muito estranhos. Etna Way. Número 4. Esfera de fogo no céu. Fogo não costuma aparecer do nada no meio do ar, mas aconteceu exatamente isso que pareceu acontecer aqui. Gravado no Arizona, nos Estados Unidos, há 2 anos, o vídeo mostra uma espécie de bolha brilhante e incandescente se formando de repente no céu. Ela queimou com uma luz intensa por alguns instantes e depois desapareceu tão rápido quanto surgiu. O mais estranho é que não havia fumaça, então, aparentemente, nada estava queimando. Também não parecia ser o Sol, porque o formato da esfera mudava, e depois de algum tempo ela simplesmente sumiu. A cena deixou as pessoas divididas entre várias explicações. Alguns acham que poderia ter sido um teste secreto de armamento. Outros preferem acreditar em algo paranormal. Como existem pouquíssimas informações sobre esse caso, ninguém consegue dizer com certeza o que realmente aconteceu. Número 5. Vórtice no céu. Neste clipe perturbador, gravado no dia 1º de janeiro de 2025, uma enorme nuvem em formato de tornado apareceu sobre um campo. A área ficava no Kansas, mas a publicação não mencionava o local exato. O que é isso? Havia uma nuvem gigantesca e escura,
com luzes alaranjadas dentro dela. E, se você observar com atenção, essas luzes parecem ficar mais fortes lentamente de cima para baixo, quase como se fossem parte de um motor sendo ligado. A versão mais aberta do vídeo mostra como aquela nuvem enigmática estava distante. Mesmo assim, ela ainda parecia absurdamente grande. Por causa da aparência incomum, muita gente começou a dizer que se tratava novamente do projeto Blue Beam. Outros acreditaram que poderia ser algum fenômeno climático raro. Mas, sem mais detalhes sobre o local, o horário e as condições do tempo, o vídeo continua cercado de dúvidas. Número 6. Arco-íris em círculo completo. Alguns meses atrás, o fotógrafo Don Delson estava voando em um helicóptero sem porta sobre o Havaí quando conseguiu registrar algo incrível com a câmera. O primeiro arco-íris de 360 graus que ele já havia fotografado. A partir de uma altitude de cerca de 610 metros, o arco-íris inteiro apareceu como um círculo perfeito ao redor da aeronave. A maioria de nós só vê arco-íris em forma de arco, porque, quando estamos no chão, o horizonte corta a metade inferior da imagem. Mas, quando você está bem alto, como em um avião ou helicóptero, nada bloqueia a visão. Assim, é possível enxergar o arco-íris formando um círculo completo, com todas as cores visíveis. Como ele estava em grande altitude, a luz do sol interagia com gotículas de chuva vindas de vários ângulos, se curvando e refletindo do jeito certo. O resultado resultou em um anel luminoso completo. A própria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço já explicou que arco-íris circulares podem ser vistos de aeronaves em condições adequadas, porque o fenômeno depende da posição do observador e da reflexão da luz nas gotas de água. Astronomy Picture of the Day. Número 7. Pirâmide no céu. Este clipe tem gravação em algum lugar dos Estados Unidos, durante uma tempestade em que relâmpagos e nuvens escuras tomavam conta do céu da cidade. Porém, algo que não parecia nada natural acabou sendo capturado pela câmera. Quando os relâmpagos iluminam o céu, dá para ver uma enorme forma escura posicionada acima das nuvens. E não parece apenas uma mancha qualquer. A silhueta é marcada, sólida, e lembra uma pirâmide de cabeça para baixo, simplesmente flutuando ali. As pessoas na internet ficaram impressionadas. Alguns dizem que seria um objeto voador não identificado camuflado, visível apenas quando os relâmpagos iluminavam a estrutura. Mas, como quase não existe informação sobre a origem do clipe, é difícil afirmar qualquer coisa com segurança. Ainda assim, o visual é daqueles que ficam na cabeça. Número 8. Objetos luminosos estranhos. Este próximo clipe tem filmagem no ano passado nos Estados Unidos, mas só apareceu online no mês passado. A gravação mostra uma cena bastante peculiar. Em outubro de 2024, uma pessoa na praia filmou um rastro branco e brilhante subindo em direção às nuvens, acompanhado por esferas luminosas piscando logo ao lado. E isso não foi tudo. Vídeo? O que é isso? A gravação teria sido feita a cerca de 4,8 quilômetros a sudeste de Haulover Park, em Miami. Quando o rastro branco passou pelo céu, dezenas de outras esferas claras apareceram perseguindo o objeto. Depois de alguns segundos, esses orbes misteriosos formaram uma configuração estranha, e cada vez mais pontos luminosos começaram a surgir, mesmo não estando visíveis antes. Ao todo, contaram 32 esferas cruzando o céu antes de desaparecerem. Assim como outros registros parecidos do ano anterior, esse vídeo ainda não tem uma explicação humana convincente para muitos internautas. Por isso, várias pessoas acreditam que eram objetos voadores não identificados alienígenas. Número 9. Cruz brilhante nas nuvens. Acima de um aeroporto no Brasil, um passageiro registrou uma cruz brilhante nas nuvens, iluminando o céu noturno quase como se fosse uma lua. Embora a localização exata não tenha sido confirmada, o fato de a cruz aparecer sobre um aeroporto deixou muita gente desconfortável por causa de uma coincidência sombria. A cruz brilhava tanto que, mesmo com a pessoa estando a mais de 160 quilômetros de distância, ela podia ser vista com bastante clareza. Segundo relatos do vídeo original, o aeroporto sobre o qual ela apareceu teria tido 2 aeronaves com falhas graves em apenas uma semana, sem sobreviventes. Muitas pessoas no Brasil interpretaram aquilo como um sinal de Deus, talvez uma bênção ou uma mensagem para as pessoas envolvidas. Mas a história não termina aí. A mesma forma de cruz também teria sido vista no Alasca há apenas 2 semanas. Desta vez, a cruz estava muito mais alta, e por causa da neve e da névoa, não aparecia com tanta nitidez. Mesmo assim, o formato era difícil de confundir com qualquer outra coisa que não fosse uma cruz bíblica. Número 10. Luzes de uma nave-mãe. Na noite de 28 de julho de 2023, luzes podiam ser vistas brilhando atrás das nuvens, alinhando-se lentamente em formato triangular. No começo, pareciam pontos aleatórios,
Mas quanto mais você assistia, mais as luzes pareciam se mover seguindo algum tipo de plano, e não apenas flutuando como nuvens comuns ou aviões distantes. O formato lembrava muitas histórias clássicas sobre objetos voadores não identificados. Um triângulo escuro, com luzes nos cantos, movendo-se como se todas fizessem parte de uma única máquina enorme. Aquilo não parecia natural, e também não se movia como qualquer aeronave conhecida pelas pessoas daquela região. Por isso, o vídeo acabou sendo tratado por muitos como um possível registro de uma nave-mãe escondida acima das nuvens. Número 11. Objeto voador não identificado em forma de anjo bíblico. Um clipe vindo do Brasil apareceu online mostrando algo que parecia ter saído diretamente de uma lenda. No céu, havia um arco brilhante com uma esfera luminosa bem no centro. A estrutura inteira se iluminava de um jeito que parecia não pertencer a este mundo. Era estável, suave e completamente incomum contra o fundo das nuvens. Grupos ligados ao paranormal reagiram imediatamente. Algumas pessoas disseram que poderia ser uma apresentação com drones. Outras afirmaram que a forma lembrava descrições de anjos biblicamente precisos. Seja qual for o nome usado, a imagem era intensa e muito marcante. Não era apenas uma luz no céu, era uma composição inteira, com simetria, brilho e presença. Número 12. Avistamento noturno misterioso. Bem acima de uma montanha na cidade de Asheville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, um homem estava filmando o céu noturno quando capturou algo realmente incomum. A intenção dele era apenas registrar a tempestade que se aproximava, com relâmpagos iluminando o horizonte. Mas, de repente, um feixe de luz muito definido apareceu na parte mais distante do céu. Ele disparou em direção à tempestade antes de sumir, apenas para reaparecer alguns instantes depois. O feixe continuou aparecendo várias vezes, e o mais curioso é que não parecia vir de cima. Parecia, na verdade, sair de uma fonte forte de luz localizada na montanha e apontar para o céu. Com tantos avistamentos misteriosos sendo relatados pelos Estados Unidos ultimamente, fica a pergunta: era apenas relâmpago, algum efeito de luz ou algo muito mais estranho? Número 13. Esponjas saindo da caixa. O que é isso? Parece mágica. Por favor. Uma TikToker chamada Sofia Ana, de Billings, Montana, estava cortando esponjas tranquilamente e jogando os pedaços dentro de uma cesta, quando algo muito bizarro começou a acontecer. Toda vez que ela soltava um pedaço lá dentro, a esponja parecia flutuar de volta para fora, caindo no chão como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Por favor, volta para dentro da caixa. O que torna tudo ainda mais estranho é que ela não costuma postar esse tipo de conteúdo. Normalmente, ela publica vídeos de maquiagem, viagens e, às vezes, cosplays de coelhinha, já que seu perfil no TikTok se chama Anya Bunny. Mas, neste vídeo, um pedaço após o outro parecia desobedecer às leis comuns da física. Como esponjas não costumam produzir uma carga estática forte o bastante para causar esse tipo de repulsão visível, muita gente descartou essa possibilidade. E é justamente por isso que o registro continua sem explicação clara. Número 14. Objeto desconhecido no horizonte. O clipe que você está vendo agora é muito estranho. No começo do vídeo, parece haver uma figura humanoide pairando sobre o horizonte, bem longe da pessoa que está gravando. Como o responsável pela postagem não deu nenhuma informação, só podemos usar as imagens para tentar levantar hipóteses. Depois de 30 segundos, a câmera dá aproximação, e aquilo já não parece mais uma figura humana. Na verdade, parece uma enorme aeronave vertical, alta, com formato parecido com uma pipa. No lado direito, também é possível ver uma esfera branca brilhante. Então tudo fica ainda mais misterioso. Essa esfera começa a voar em volta do objeto desconhecido, aproximando-se dele no céu. Depois, os dois seguem em direção às nuvens e desaparecem. Para muita gente, isso provaria que era realmente algum tipo de nave, mas diferente de qualquer coisa já construída por seres humanos. Então, o que você acha que era? Número 15. O mistério do pássaro congelado. Recentemente, um vídeo fascinante feito em Pokhara, no Nepal, apareceu online e rapidamente viralizou. No clipe, gravado por volta do meio-dia, um pássaro pode ser visto pairando no ar, completamente imóvel. As asas estão abertas, como se ele tivesse sido congelado no meio de uma batida de voo. Ainda assim, ele não avança e também não cai. É como se o próprio tempo tivesse parado ao redor daquele animal. Muitas pessoas chamam esse tipo de momento de falha na Matrix, uma forma popular de descrever eventos inexplicáveis que parecem quebrar as regras da realidade. Assistindo à gravação não parece apenas um truque de câmera. Mesmo assim, existe a possibilidade de que o pássaro estivesse preso em algum fio muito fino. O problema é que, mesmo quando a câmera deu aproximação, nenhum fio ou cabo ficou visível. Por isso, o mistério continuou. Número 16. Galho parado no ar. Agora temos um caso bem estranho. Alguém filmou o que parecia ser um galho qualquer simplesmente flutuando no ar.
Nenhum fio era visível perto dele. E para quem diz que talvez os fios não aparecessem na gravação, existe outro detalhe que complica essa explicação. O galho parecia preso no meio do ar, como uma falha na Matrix. Sinceramente, a cena passa exatamente essa sensação. E para quem diz que provavelmente ele estava preso em fios, é importante lembrar que os únicos fios naquela altura seriam fios elétricos. Então observe a imagem com atenção. Se o galho estivesse realmente apoiado nesses fios, a corrente elétrica poderia causar uma reação visível, como faíscas ou algum sinal de contato perigoso. Mas nada disso aparece. Por isso, a cena não parece fazer sentido. Ela fica ali, parada, como se desafiasse a lógica. Número 17. Fenômeno aéreo não identificado. Esta gravação teria acontecido no dia 14 de setembro de 2025, quando um grupo de caçadores de objetos voadores não identificados saiu para o mar a partir de Miami Beach. Durante o trajeto, eles capturaram um enorme objeto em formato de disco no céu, parcialmente coberto por uma nuvem. No começo, parecia apenas uma nuvem escura, mas, quando eles chegaram mais perto, o formato ficou difícil de ignorar. É claro que nem todo mundo concordou com o título do vídeo, que dizia se tratar de um enorme fenômeno aéreo não identificado visto no céu. Mas as pessoas que acreditam na existência de alienígenas apontaram um detalhe curioso. Nenhuma outra nuvem estava escura daquele jeito. O céu parecia quase vazio, e a forma do objeto era muito definida. Então, o que você acha? Era apenas uma nuvem incomum ou alguma coisa escondida à vista de todos? Número 18. Objeto voador não identificado gigante no México. Parecido com o caso anterior, alguém de Tlaxcala, no México, publicou um vídeo do que acreditava ser um objeto voador não identificado escondido nas nuvens. Só que, diferente do outro caso, este teve filmagem dentro de uma cidade, bem mais perto e com uma visão mais clara. Mesmo assim, eu não acho que isso fosse realmente um objeto voador não identificado. Pode ter sido um fenômeno raro ou incomum envolvendo nuvens, capturado no momento certo. A parte inferior estava mais escura, mas a nuvem em formato de disco tinha várias camadas, todas parecidas em tamanho e forma. Então, neste caso, talvez não estejamos vendo alienígenas tentando se esconder à vista de todos. Talvez seja apenas a natureza criando uma imagem tão perfeita que parece artificial. Número 19. Faíscas caindo do céu. Perto de uma área de mata em Oklahoma, nos Estados Unidos, uma mulher que estava observando a paisagem a partir de sua casa viu centenas de faíscas caindo misteriosamente do céu. Isso aconteceu em abril deste ano, e dá até para ouvir o som dessas faíscas enquanto elas atingem o chão. Elas estavam espalhadas por toda a área arborizada. Como o vídeo era muito estranho, acabou recebendo muitas visualizações. Algumas pessoas comentaram que poderiam ser fogos de artifício, mas fogos em abril não fazem muito sentido, já que não havia uma comemoração típica desse tipo no momento. Também não aparecem fios elétricos na imagem, então essa hipótese perde força. Um comentário interessante sugeriu que poderia ser fósforo branco, uma substância altamente reativa ao contato com o ar. Mas isso só cria mais perguntas. Como algo assim apareceu no céu? Alguém teria deixado cair de cima? E por quê? O que você acha? Número 20. Casa flutuando no mar. Pessoas na internet ficaram chocadas e confusas ao verem um vídeo mostrando uma casa no meio do mar. O usuário do TikTok e pescador comercial Shannon Dudley Jr., de Everglades City, na Flórida, viu o telhado de uma casa flutuando no Golfo do México. Do barco, ele filmou o telhado balançando para cima e para baixo com o movimento da água. A cobertura parecia inteira, mas o vídeo não mostrava a condição do restante da estrutura. Por isso, os comentários começaram a se multiplicar. Algumas pessoas disseram que poderia ser uma igreja vista na região de Palmetto, mas isso nunca teve confirmação. Outras sugeriram que talvez fosse uma casa flutuante, algo relativamente comum na Flórida. Mesmo assim, depois de um ano, nenhuma explicação oficial apareceu para encerrar o mistério. Número 21. Céu dividido ao meio. Essa cena inacreditável mostra literalmente o céu parecendo ser dividido ao meio. Depois, conforme os segundos passam, dá a impressão de que as nuvens tentam se juntar novamente. Havia várias pessoas na área gravando esse acontecimento impressionante, e quem viu apenas um trecho do vídeo online não conseguia entender o que estava acontecendo. Por mais confusa que a imagem pareça, este caso da nossa lista tem uma explicação. Sim, as nuvens realmente pareciam ter sido cortadas ao meio, mas isso aconteceu por causa da passagem do Antonov, AN-225, Mria, na Ucrânia. Como a aeronave atravessou a camada de nuvens, ela deixou uma grande abertura no meio delas, criando aquela visão surreal de um céu rachado. O resultado parece coisa de filme, mas teve como causa uma combinação de movimento, velocidade e nuvens na altura certa. Número 22. Árvore fincada no meio da trilha.
Simplesmente no meio da floresta, no meio do nada. Isso aqui, eu nem sei o que dizer. Stephanie e seu marido Adam estavam correndo por uma floresta densa no Oregon, quando encontraram algo que não fazia sentido. Um tronco enorme estava enfiado diretamente no meio da trilha, em pé, como se alguém tivesse martelado um poste gigante no chão. A área ao redor também era muito estranha. Havia galhos espalhados e marcas no solo, mas tudo concentrado perto daquela árvore no meio da trilha. Stephanie mostrou outras árvores por perto, mas elas estavam completamente intactas. Nada parecia explicar como aquele tronco tinha parado ali, perfeitamente na vertical. A teoria mais estranha é que aquilo poderia ter sido colocado de propósito pelo Pé Grande, como uma espécie de aviso. Isso deixa a história ainda mais assustadora. E, como nenhuma explicação melhor apareceu até agora, algumas pessoas dizem que a teoria do Pé Grande nem parece tão absurda assim dentro daquele contexto. Número 23. Fenômeno incrível acima das nuvens. Bem acima das nuvens, um piloto sobrevoando a Baía de Bengala viu algo impressionante. Abaixo da aeronave, as nuvens começaram a piscar com flashes estranhos de luz, quase como relâmpagos, mas não exatamente iguais. Então, do nada, um feixe luminoso disparou para cima, atravessando as nuvens e cortando o céu. Parecia um raio alienígena subindo em direção ao espaço. Mas por mais absurdo que pareça, esse fenômeno tem uma explicação real. O que o piloto viu pode ter sido um sprite ou um jato azul. Esses são tipos raros de descargas elétricas atmosféricas que não descem como relâmpagos comuns. Em vez disso, aparecem acima de grandes tempestades e podem se estender para regiões altas da atmosfera. Esses fenômenos são difíceis de registrar porque duram pouquíssimo tempo e tiveram confirmação científica apenas nas últimas décadas. Live Science. Número 24. Lua falhando. Um homem estava filmando a Lua e deu aproximação. Então, de repente, tudo ficou estranho. A Lua começou a parecer achatada, quase em formato de pipa. Depois, o contorno dela pareceu falhar, e a cor mudou para um tom entre rosa e vermelho. Ela não se comportava como uma lua crescente normal, nem como uma sombra comum. O formato simplesmente não fazia sentido. Quando o vídeo apareceu no YouTube, surgiram algumas explicações interessantes nos comentários. A primeira hipótese tratava de uma falha da câmera ou um efeito de compressão do vídeo. Mas algumas pessoas tentaram seguir por um caminho mais científico e apontaram para possíveis distorções atmosféricas. Ainda assim, basta olhar para a imagem para perceber que ninguém conseguiu explicar tudo com certeza. Por isso, o clipe continua sendo tratado como inexplicável. Número 25. Árvore pairando na rua. Aqui temos algo que não faz o menor sentido. Uma árvore se movendo tranquilamente por uma rua de bairro. E da última vez que eu conferi, árvores não têm pernas nem asas para sair andando por aí. Algumas pessoas online disseram que talvez fosse um drone carregando a árvore, mas essa explicação não encaixa muito bem. A árvore parece grande, e o vídeo mostra um clima calmo, sem ventos fortes ou qualquer coisa que pudesse empurrá-la daquele jeito. Além disso, se você já viu um drone comum, sabe que ele não teria força para carregar algo tão pesado. O que deixa tudo mais assustador é a maneira como a árvore se move. Ela não parece ser arrastada naturalmente, parece deslizar, como se estivesse flutuando. Até hoje, o clipe permanece sem explicação. Número 26. Casa se movendo no campo. Este clipe da Ucrânia parece normal no começo. Você vê uma casa do outro lado de um campo verde. Mas então, ela começa a se mover. A casa parece deslizar por todo o terreno, enquanto a pessoa que grava fica completamente chocada. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. Aquilo não é uma casa de verdade. Na realidade, é um tanque do exército disfarçado para parecer uma construção. A ideia de algo tão grande se escondendo à vista de todos é bem inquietante. Imagine olhar para o que parece ser a casa de alguém e, segundos depois, perceber que aquilo é uma máquina militar avançando pelo campo. Isso é camuflagem em outro nível. Número 27. Bloqueio de pássaros na Bósnia. Tarde da noite, na Bósnia, um grupo de amigos estava dirigindo quando precisou parar de repente. Bem na frente deles, a estrada estava completamente tomada por pássaros. Eles não estavam voando, nem fugindo como seria esperado. Estavam apenas parados ali, ocupando a rua como se fossem donos do lugar. Alguns caminhavam devagar, outros permaneciam imóveis, encarando diretamente os faróis do carro. E não eram apenas alguns pássaros, eram centenas, todos reunidos no mesmo local e ao mesmo tempo. A parte mais estranha é que isso aconteceu no meio da noite. Pássaros normalmente não ficam reunidos no chão desse jeito, especialmente em números tão grandes. Ninguém sabe ao certo por que eles estavam ali. Algumas pessoas acham que pode ter relação com alguma mudança no ambiente. Mas e você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Número 28.
Ratos na estrada. Uma família estava aproveitando a vista das montanhas quando algo estranho chamou a atenção deles. Pequenas figuras brancas começaram a cruzar a estrada rapidamente, uma atrás da outra, como se um grupo de ratos estivesse descendo a ladeira em alta velocidade. A cena parecia tão real que a família mal conseguia acreditar no que estava vendo. Dezenas desses supostos ratos corriam pela estrada, todos parecendo seguir morro abaixo. Mas aí vem a virada. Não eram ratos. Na verdade, era capim dos pampas sendo levado pelo vento, e rolando tão rápido que criava a ilusão perfeita de pequenos animais correndo. De longe, o cérebro completa a imagem, e aquilo vira uma cena quase impossível de desmentir no primeiro olhar. Número 29. Cavalo aparece do nada. No começo, o clipe parece bem normal. Você vê dois cavalos caminhando devagar em direção à pessoa que segura a câmera. A estrada atrás deles está livre, sem nada em comum ao fundo. Mas, alguns segundos depois, tudo fica estranho. Do nada, um terceiro cavalo aparece bem atrás do cavalo preto. Ele não estava visível quando o vídeo começou, e parece não haver nenhum lugar óbvio de onde ele poderia ter vindo. É exatamente isso que torna a gravação tão confusa. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma falha da câmera. Outras acham que pode ser uma ilusão causada pela perspectiva. Mesmo assim, o momento exato em que o cavalo surge deixa a cena com um clima bem inquietante. Número 30. Canudo se movendo sozinho. Então, eu estou vendo esse canudo se mexendo. Estou aqui sentado na escola. Tem um fantasma aqui ou o quê? Quando eu disse que tinha momentos desconcertantes para mostrar, era exatamente disso que eu estava falando. Essa pessoa tinha acabado de tomar um milkshake quando, do nada, o canudo começou a se mover sozinho de forma misteriosa. Dá para ver claramente que o copo estava vazio e colocado dentro de um porta-copos. Então, podemos descartar a ideia de que ele estava sendo empurrado por baixo. Mesmo quando a imagem é ampliada, não aparecem fios de pesca ou qualquer coisa parecida. Se o copo estivesse cheio de líquido, poderíamos dizer que talvez fosse algo ligado à flutuação ou a uma bebida gaseificada. Mas não era nenhum desses casos. O copo estava vazio, e era um milkshake. Isso torna o momento muito confuso, e até um pouco assustador. Número 31. Pássaros congelados no galinheiro. O que é isso? Por que eles não estão se mexendo? Este clipe só fica mais estranho quanto mais você olha. Uma criadora de aves entra no cercado, provavelmente só para verificar o bando como em qualquer outro dia. No começo, os pássaros se espalham, batendo asas e fazendo barulho por todos os lados. Então, de repente, tudo para. Os pássaros congelam no lugar. Cada um deles fica imóvel, exceto uma ave no meio, que continua bicando a comida tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. É claro que a internet chamou isso de falha na Matrix, e sinceramente é exatamente isso que parece. Mas especialistas em aves apontaram uma explicação mais natural: imobilidade tônica. Esse é um mecanismo de defesa em que alguns animais ficam imóveis diante de uma ameaça, como uma tentativa de reduzir o interesse de predadores. Talvez o movimento repentino da dona tenha provocado essa reação. Ou talvez eles estivessem reagindo a outra coisa por perto. O que está acontecendo agora? Por que todos eles não estão se mexendo? Ainda assim, sem mais evidências, não dá para afirmar com certeza absoluta o que aconteceu naquele momento. Número 32. Escolha dos inscritos. Falha no céu. Agora chegou a hora do momento mais inacreditável, mais chocante e mais misterioso capturado em câmera, escolhido pelos nossos inscritos. Este vídeo impressionante deixou todo mundo assustado quando teve a primeira exibição. Gravado no dia 23 de maio de 2025, o morador de Utah, Jordan Brown, ouviu um estrondo forte parecido com um trovão, mas o céu estava limpo. Então ele começou a gravar, e quase imediatamente a câmera capturou uma coisa estranha se formando no céu. A misteriosa falha no céu começou a se espalhar, e nesse momento o Sr. Brown já estava bastante preocupado. Quando a marca ficou muito grande, ele virou a câmera para filmar o sol, e nessa hora registrou algo ainda mais estranho. A mesma falha parecia ter avançado em direção ao Sol e começou a se espalhar novamente, do mesmo jeito que antes. Como era no meio do dia, aparentemente não havia muitas pessoas ao redor para testemunhar aquilo. Mas, se você observar aquelas faixas estranhas parecidas com chamas, elas lembram muito rachaduras. Quando o Sr. Brown ouviu outro estrondo forte, acabou se assustando e encerrou a gravação sem querer. Na legenda, ele escreveu que, quando olhou para cima novamente, o céu já tinha voltado ao normal. Esse vídeo não é apenas misterioso, ele é realmente estranho. Obrigado por assistir.